Um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre lugar de fala e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Acreditamos que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito do poder. A travesti negra fala a partir de sua localização social, assim como o homem branco cis. Se existem poucas travestis negras em espaços de privilégio, é legítimo que exista uma luta para que elas de fato possam ter escolhas numa sociedade que as confina num determinado lugar. Logo, é justa a luta por representação, apesar de seus limites. Porém, falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente os subalternos falem em suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na norma hegemônica sequer se pensem. Em outras palavras, é preciso cada vez mais que homens brancos cis estudem branquitude, cisgeneridade e masculinidade. Como disse Rosane Borges para a matéria O que é lugar de fala e como ele é aplicado no debate público, pensar lugar de fala é uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de igualdade, pobreza, racismo e sexismo. Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai falar então de O que é lugar de fala, da Djamila Ribeiro. O que dizer desse livro que mal abri e já me derrubou? A Djamila Ribeiro, ela começa dizendo uma coisa maravilhosa nesse livro, que é sobre a coleção Feminismos Plurais. Tá bem aqui em cima, deixa eu ver se dá pra ver, com o reflexo, em verdinho. Feminismos Plurais. Esse Feminismos Plurais será uma seleção, será uma coleção de livros que falam sobre pluralidade no feminismo. E por que a Djamila quer falar de pluralidade no feminismo? Porque, e aí eu vou dizer, e eu vou apontar assim o dedo, aqui ó, no meu nariz de mulher branca, que fala do feminismo e coloca o feminismo negro como um capítulo. A gente fala de feminismo e o feminismo negro é um capítulo daquele livro que a gente está escrevendo. E isso é a maior mentira. Isso é a maior mentira porque se nós estamos lutando por igualdade com os homens, por que nós, mulheres brancas, teríamos um espaço maior do que as outras mulheres? As negras, as orientais e as nativas, no caso do Brasil, por exemplo. Então ela diz que nessa coleção vão participar mulheres e homens negros e nativos aqui do Brasil, para que ela consiga trazer as necessidades para além da mulher branca, para além do feminismo branco. E aí é importante dizer, quando eu digo feminismo branco, quando eu digo feminismo negro, eu não estou nos separando, eu estou apenas pontuando, porque é muito latente na nossa sociedade dizer quando as mulheres conseguiram direito ao voto ou quando as mulheres conseguiram ir trabalhar. As mulheres negras sempre trabalharam, sabe por quê? Porque elas estavam numa posição de classe abaixo das mulheres brancas. Então não existia a opção de mulheres negras não trabalharem. Quando você diz as mulheres ganharam o direito ao trabalho, você está desconsiderando anos de história das mulheres negras que trabalhavam para sustentar suas famílias, muitas vezes mãe solo. Então você desconsidera isso, isso é feito sempre. A gente sempre escuta a história do feminismo das mulheres brancas como a história do feminismo, e isso não é verdade. Essa divisão de feminismo branco e feminismo negro, feminismo oriental, ou o que quer que seja, ela não pretende ser uma cisão dentro do movimento. Ela pretende ser um nome aos bois. Você não pode pegar uma pessoa que está passando fome e uma pessoa que é analfabeta, ensinar os dois a ler e escrever e falar, tá bom, resolveu o problema. Não resolveu, eles não têm o mesmo problema, entendeu? Então não é um problema dizer, olha só, esse aqui tá com fome e esse aqui é analfabeto. Porque aí você faz o que cada um precisa. Você dá a quem precisa o que precisa e não qualquer coisa e espere que ele se contente com isso. Então já é uma boa notícia de Djamila começar esse livro dizendo que teremos mais livros desse e que serão feitos desse modo. Logo em seguida, a Djamila então coloca uma breve história do feminismo negro que eu achei interessantíssima porque eu, como mulher branca, nas minhas faltas, dentro do meu privilégio, não conhecia. Eu não conhecia o início do movimento das mulheres negras. E aí que tá.
As mulheres brancas começam o feminismo no momento em que elas precisam votar. Começam com as sufragistas. E isso é genial, é muito bom mesmo. Eu adoro saber dessa parte da minha história. Mas as mulheres negras começaram o movimento feminista muito antes, com as mulheres que lutavam pela abolição. E mesmo dentro do movimento negro, é claro que as mulheres eram vistas de outro modo. Isso é uma outra coisa que a Djamila aborda. Como a mulher negra, ela é vista como o outro do outro. A Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, ela diz que a mulher é vista como antítese do homem, e é mesmo. A mulher veio do homem, a mulher, tudo que o homem não é, a mulher é. E ela é sempre o oposto, o outro. Enquanto a mulher negra é o outro do outro. Ela é o contrário do homem, ela é o contrário do branco. E isso cada vez distancia mais a mulher. Isso pode ser maior. Isso pode ser uma mulher lésbica negra, ela pode ser o outro da heterossexual, ela pode ser o outro do cisgênero. Então a gente vai acumulando essas questões. Mas a Djamila diz que essas coisas elas não são cumulativas e elas não são uma coisa que você tem que colocar em embate. Quem sofre mais, quem tem mais marcas. Porque cada um sabe da sua dor e cada um sofre com o que a vida lhe proporcionou de dor. E a discussão não é quem sofre mais ou quem sofre como, mas colocar essas pessoas que sofrem e que entendem do seu sofrimento para falar. E isso não é lugar de fala. A gente vê na internet um uso equivocado do lugar de fala, em que as pessoas usam como lugar de fala é quando uma pessoa tem direito a falar sobre aquilo. Então, por exemplo, eu sou mulher, eu tenho direito de falar sobre feminismo. Lugar de fala não é isso. Lugar de fala, ele é uma ferramenta crítica, segundo a Djamila, que a gente utiliza para criticar, para conversar a respeito de certos discursos. Então, por exemplo, uma lei contra o aborto foi sancionada no caso de estupro. Aí você pega e olha, tá bom, quem votou nessa lei? Foram apenas homens brancos cisgênero? Eles têm todos o mesmo lugar de fala, então tem algo errado ali. E não é porque eles são homens cis branco. Poderiam ser mulheres negras trans ali. Se todos têm o mesmo lugar de fala, você diminui a democracia e a pluralidade do discurso. E aí você tem um discurso hegemônico, que no caso da nossa sociedade patriarcal é do homem branco, mas que não necessariamente tem que ser, em outras sociedades pode se colocar de outra forma. A intenção da Djamila é mostrar que a gente usa esse lugar de fala, o lugar de onde eu estou falando, a vida pela qual eu vivi e de onde eu falo, para fazer uma análise disso. As pessoas que estão falando são plurais, elas conversam, sabe? Elas têm uma troca de ideia. Então essa é muito a base desse livro. Tem muito mais coisa. Esse livro foi um dos melhores livros que eu li. Eu sei que tá no começo do ano, mas vai ficar muito marcado em mim. Eu vou voltar para esse livro. Ela fala sobre o que é lugar de fala, ela fala sobre a história do feminismo negro. Ela apresentou mulheres maravilhosas para mim, que agora eu preciso muito, muito ir atrás, porque eu não conhecia. E é um livro pequenininho, tem 90 páginas e tem mais de 20 páginas de bibliografia. É um trabalho de pesquisa incrível feito pela Djamila. Eu estou realmente apaixonada por esse livro. Fez abrir meus olhos em muitos sentidos. E ao contrário do que muita gente pensa, que a Djamila vai criticar ou afastar os brancos, principalmente por aquele começo que eu disse, né? Ah, a Djamila vai trazer homens negros, mas não vai trazer mulheres brancas, não. A Djamila diz que a gente tem sim que conversar. Ela disse, como no trecho que eu li, que homens brancos cis podem falar sim sobre mulheres negras trans. A questão não é essa, a questão é a pluralidade, a questão é o dar as mãos. E a Djamila explica isso de uma forma acadêmica, ainda que simples, né? Algumas coisinhas ali talvez você tenha que pesquisar. Eu tive sorte de ter uma boa formação de sociologia que me permitiu conhecer alguns termos que são usados muito correntemente, né, em livros do tipo. Mas é uma coisa que uma vez você aprendendo, você segue o jogo e vai ser uma leitura maravilhosa, com certeza. Acho que eu já falei demais, gente, então eu vou parar por aqui, porque eu não posso contar o livro inteiro também. Eu espero que vocês deem uma chance a esse livro, é um livro muito baratinho, é um livro fácil de encontrar e, bom, é um livro que vale a pena, é um livro que vai mudar, sim, o seu pensamento e que vai ficar na sua mente por bastante tempo depois da leitura. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, segue meu canal clicando na bolinha com o meu rosto aqui. Por favor, avalie o vídeo dando um joinha ou um dislike, me dizendo se você tá gostando ou não do conteúdo aqui no canal. E
Comenta lá embaixo o que você acha desse assunto, o que você já leu, se você tem interesse em ler esse livro, se você acompanha a Djamila nas redes sociais, na militância dela. Comenta lá embaixo, vamos conversar. Um beijo e até a próxima.